Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Você sabe quais são as consequências do descarte incorreto do lixo? Além de proporcionar condições para alagamentos por meio de obstrução das redes de esgoto, o descarte incorreto do lixo é responsável por gerar uma série de transtornos, que vão além da poluição visual e o aumento dos gastos com a limpeza urbana. O problema também contribui para a proliferação de doenças associadas ao mau armazenamento do lixo, o que leva ao aumento de gastos com a saúde. Vamos acompanhar agora o trabalho de fiscalização com os agentes da AGFIS em um local que recebeu uma denúncia de descarte irregular de lixo. Mesmo com locais destinados ao descarte correto do lixo, ainda tem gente que insiste em colocar os resíduos sólidos em terrenos baldios, trazendo graves problemas à saúde e ao meio ambiente. Alberto mora próximo ao cruzamento das ruas da Cachoeirinha com Rua Pedro Veríssimo, no Passaré, onde existe um ponto de lixo irregular. O morador diz que pessoas de todas as regiões da cidade trazem o lixo e colocam no terreno. Traz muito incômodo porque acumula, a quantidade de lixo é muito grande e isso traz, como é que se diz, insetos, ratos, entendeu? Cachorros doentes, gatos. E essa sujeira exala um mau cheiro horrível aqui para nós. E quando as pessoas veem que está demais, as próprias pessoas que descartam o lixo na esquina, eles colocam fogo. Aí você imagina, a fumaça prejudica mais ainda. A agência de fiscalização, a AGFIS, já esteve no local, identificou a irregularidade e autuou o proprietário do terreno. Essa é uma infração grave. As penalidades incluem multa de R$ 90 a R$ 14.400. Ele é autuado, é dado também um prazo, através de termo de advertência, para que ele possa regularizar essa situação, né? Então, ele fazendo isso, ele comprova junto à AGFIS, que fez essa regularização, né? E aí é feito um trabalho apenas de arquivamento do auto. Ele não fazendo, ele vai para o prazo de defesa dessa autuação. No entanto, também, se ele não fizer, é um trabalho feito pela Prefeitura de manter o local limpo, né? A Secretaria de Regional da 6 faria esse encaminhamento de uma equipe para limpar o local. Em 2019, a AGFIS realizou 416 autuações. Esse ano, já foram 144. As secretarias regionais também atuam nesse trabalho de eliminação de pontos de lixo irregular e intensificou as atividades. Essa eliminação ela é feita com parceria com a comunidade. É extremamente necessário que a comunidade ela participe desse momento. As pessoas elas têm consciência dos prejuízos e também que elas mesmas provocam esse tipo de prática. Sim, elas têm consciência, tanto têm consciência que elas mesmo procuram regional, até porque elas são as maiores prejudicadas, né? Os vizinhos, os moradores em torno são os maiores prejudicados com doenças. Então eles mesmos procuram, eles mesmos pedem uma solução para o problema. Para falar sobre a importância da destinação correta do lixo em Fortaleza, comigo no estúdio o diretor de operações interino da AGFIS, Reginaldo Araújo. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. A gente vai ressaltar ainda mais a importância que é ter esse lixo bem dividido, né? A gente conta já em Fortaleza com o Ecoponto, por exemplo, mas conta um pouquinho para a gente como é que funciona a rotina de fiscalização da AGFIS. Nós, da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, fiscalizamos rotineiramente a questão de resíduos sólidos, essas infrações relacionadas ao lixo, né, pela cidade. Nossas equipes tanto atendem às denúncias que são direcionadas à agência de fiscalização, como também fazemos um trabalho de busca ativa. E nesse caso contamos com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza, a Inspetoria Ambiental da Guarda Municipal. E esse trabalho é de nós verificarmos, né, se os estabelecimentos que são grandes geradores de resíduos sólidos estão cumprindo com o que diz no seu plano de resíduos e também se existe descartes irregulares em áreas não autorizadas pela cidade. Sim. Quando vocês vão realizar essa fiscalização, o que normalmente vocês observam? Quando estamos nos deparando com a situação de um ponto de lixo, por exemplo, como vimos no vídeo, as várias reclamações, o mau cheiro, as queimadas. Então, esse ponto de lixo ele pode propiciar tudo isso. Uma questão de risco ao meio ambiente, uma questão de saúde pública. Então, nós fiscalizamos
lixo, esse ponto de lixo, para verificar o DNA desse lixo. Então, nossas equipes, quando chegam até um local desse, nós verificamos. Se existe muito entulho, é porque provavelmente foi um descarte de alguma obra, alguma construção nesse entorno, e aí nossas equipes passam a verificar aquele entorno, se existe alguma obra. Se é algum local que nesse ponto de lixo está com algum tipo de embalagem que nos direcione a algum estabelecimento específico, como por exemplo um restaurante, ou até mesmo um laboratório que já flagramos, né, fazendo descarte desse resíduo que é considerado perigoso, risco à saúde pública, nos leva também a esse tipo de infrator. Entendi. Quando, igual a gente deparou ali que viu, né, aquela quantidade de lixo e assim, alguns você consegue identificar, né, por exemplo, igual você citou, o restaurante ou uma empresa, como que é feita essa retirada? É responsabilidade da pessoa ou acaba sendo um trabalho realizado pela prefeitura? Muito boa essa sua pergunta, porque as pessoas imaginam que todo tipo de resíduo que está na rua seja de obrigação da prefeitura de recolher. E a prefeitura assim faz, para que, nesse caso, não traga mais riscos, mais coisas ruins para a população daquele entorno. Porém, dos grandes geradores de resíduos sólidos, eles são responsáveis tanto pelo custeio do transporte, a coleta e a destinação final desses resíduos. No caso, quando eles já estão descartados e os proprietários de estabelecimentos que causaram aquele tipo de descarte irregular são identificados e autuados, a prefeitura faz essa coleta para que naquele local não tenha mais nenhum tipo de risco ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. Acaba sendo, por exemplo, um deslocamento de tempo e de dinheiro também investido em uma ação que nem é de responsabilidade da prefeitura, né? É da própria pessoa que deixou aquele lixo no local incorreto. E esse dinheiro poderia ser destinado para outras coisas, outras ações, né, da prefeitura, de benfeitoria, de limpeza urbana, e acaba sendo voltado para uma ação inapropriada. Exatamente. Esses recursos que a prefeitura utiliza para essa coleta podem ser usados para outras áreas, né? Como você bem citou aí, para a saúde, para a educação, poderiam estar sendo usados para isso. E aí, onde nós entramos na questão de conscientização, de que a população, como nós vimos no vídeo, um senhor que está sendo prejudicado pede essa conscientização para que as pessoas evitem estar colocando lixo. E o lugar do lixo, primeiramente, se as pessoas não puderem reciclar, é um destino ambientalmente correto. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Resolver todos os problemas causados pela poluição é uma tarefa de longo prazo, mas combater as causas é uma ação que precisa ser feita o quanto antes. É preciso, antes de qualquer coisa, investir em educação ambiental e a conscientização da população a respeito da importância de adotar uma postura adequada em relação ao descarte do lixo. Vamos falar a respeito agora dessa movimentação que Fortaleza já vem fazendo, que é a respeito dos locais que antes eram pontos de descarte de lixo e hoje nós temos, por exemplo, o ecoponto ou tem um espaço que é revitalizado, né? Como é que funcionou esse trabalho, esse avanço, digamos assim? É muito interessante esse tema porque nós costumamos dizer, nós da AGFIS, que quando a fiscalização chega é porque outras etapas foram queimadas, como a da educação ambiental, da conscientização. Então, quando a prefeitura, através da comunidade, né, a comunidade abraça essa causa da revitalização de pontos de lixo, da conscientização de que o resíduo tem que ser reciclado, isso é muito importante porque passa de geração para geração e as pessoas vão se conscientizando cada vez mais de morar em uma cidade limpa, uma cidade onde não tenha lixo pelas ruas. Com certeza. A gente tem muito essa questão forte da educação ambiental, que cada vez se fala mais nisso. E que seja bom, né? Que continue sendo falado assim. Como é que é hoje a participação da população em relação aos ecopontos, por exemplo? Os ecopontos são um equipamento, são excelentes equipamentos aí que a prefeitura disponibilizou para a sociedade. São equipamentos que recebem pequenos volumes de entulho, podas, móveis velhos, e são resíduos que comumente são descartados pelas pessoas, né, de suas residências, a pessoa que faz uma pequena reforma, quebra uma pia para trocar, colocar outra no lugar, e aí não sabe o que fazer com esse entulho. E hoje nós temos os ecopontos que recebem esse entulho para que as pessoas não coloquem esse resíduo em uma esquina, em uma avenida, e isso acaba se tornando um ponto de lixo que tanto vai prejudicar a vizinhança e ainda tem o benefício de que os ecopontos eles são um instrumento reciclador desses resíduos. Então lá você pode deixar o papelão, o plástico, a garrafa de vidro e esse resíduo vai ter
um destino para a reciclagem. Destino correto, né? Correto. Como é que participa assim a população? A gente ressalta muito que é muito importante a participação dela, né? Tanto nessa conscientização que a gente falou a respeito da separar corretamente, deixar no local adequado, e também como parceiro, digamos assim, da GFIS, quando a gente fala das questões das denúncias, né? Como é que funciona? Isso. Na questão ainda dos ecopontos, as pessoas têm participado, têm compreendido o que é a temática, né, que envolve o ecoponto. E com relação à população ser a nossa parceira também nessa dinâmica de querer uma cidade mais limpa, nós temos aí os canais de denúncia que a AGFI disponibiliza, que são 3 canais, né? Nós temos o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que ele está disponível nas versões Android e iOS, então pode ser baixado para qualquer tipo de celular. Gratuito, né? Gratuito. Temos um site que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e temos o canal 156, que é um telefone disponível 24 horas para a população também poder estar fazendo as denúncias de descarte irregular de resíduos. Se você verificar que um estabelecimento não está fazendo o manejo correto também do resíduo, essas denúncias são direcionadas e a AGFIS vai atendê-las. E tem um outro parceiro também que é muito importante, que é a Guarda Municipal, né? Isso. Como é que eles trabalham junto com a AGFIS nessa fiscalização? A Guarda Municipal é um parceiro importante para a agência de fiscalização, sobretudo na fiscalização de busca ativa de descarte irregular de resíduos sólidos. E essa busca ativa, em sua maioria, é a fiscalização de veículos que possam estar descartando resíduos em locais não permitidos. E assim, nós utilizamos o apoio da Guarda Municipal para que esse veículo seja abordado e nós possamos fazer a autuação e, nesse caso, também a apreensão desse veículo que está ali fazendo cometendo uma infração e colocando resíduos, às vezes em uma quantidade até muito grande, em pontos não autorizados. Outra questão também é as formas que a AGFIS vai agir, né? Então, normalmente ela vem, né, com aviso para retirada. Como é que funciona esse passo a passo? Nós da agência de fiscalização focamos primeiramente na questão orientativa. Sim. Então, quando nos deparamos com alguma situação em que cabe a orientação e às vezes existe a notificação, que é um aviso que a pessoa tem que se regularizar, um prazo, que né? Está de maneira correta, e essa notificação ela tem um prazo de 30 dias, que é um prazo razoável. Sim. Para que a pessoa possa se adequar, se regularizar daquela situação. Em outros casos, como por exemplo em descarte de resíduos perigosos, como por exemplo resíduos hospitalares ou resíduos que tenham um risco ambiental ou biológico para a população, aí já no caso se é feita uma autuação diretamente. Entendi. A gente tem uma tela que a gente programou que é para a gente falar um pouquinho desse descarte inadequado, né? Inclusive tem um código direcionado só para isso, né? E a população também tem acesso, né, a esse material. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona a respeito desse descarte inadequado, como é que a população também pode estar mais atenta e conhecimento nunca é demais, né? Isso. Com relação ao descarte inadequado, nós pedimos à população que quando for denunciar, sempre coloque na denúncia a riqueza de detalhes, né? Mas a maior parte de detalhes possível nos ajuda muito, como por exemplo o horário em que esse resíduo foi descartado, a localização mais precisa possível, que é para a gente possa atender essa denúncia da maneira mais rápida possível. E lembrando que o Código da Cidade, que é a Lei Complementar 270 de 2019, nesse artigo 878, ele traz que essa infração ela é grave, ou seja, derramar ou lançar por qualquer meio resíduos sólidos, rejeitos, substâncias nos logradouros públicos ou terrenos em recursos naturais ou similares, comprometendo a segurança, a saúde, bem como a limpeza do município. Então, existe todo um comprometimento em que esse resíduo descartado de maneira irregular traz. E lembrando que, nesse caso, a multa vai de R$ 90, podendo chegar até mais de R$ 14 mil em caso de reincidências. Entendi. Então, quando vai fazer, por exemplo, a aplicação dessa multa, ela vai, assim, se é a primeira vez que a pessoa está descartando, se já é a segunda vez que ela está sendo autuada. Então, vamos supor que tem um histórico que vai estar explicando se a pessoa já fez ou não, e aí vai aumentando a multa. Isso. A primeira vez que esse infrator ele é autuado, ele fica no nosso sistema, cadastrado, e aí, se houver uma reincidência, de acordo com a legislação, a multa já pode ser maior. Com certeza. E é isso que a gente estava falando, né? Assim, o descarte incorreto do lixo, ele influencia em várias gamas da cidade, né? Então, é um dinheiro que está sendo destinado
poderia ser para outro local, é um local, não é porque o terreno não tem ninguém que a pessoa vai lá e pode jogar o lixo, é uma coisa que a gente vê muito comumente, né? A pessoa vê um terreno que está fechado e acha que ali é um local apropriado para deixar qualquer tipo de resíduo. Isso. Os terrenos, sem a devida conservação e sem estarem fechados, que é o que também determina o nosso Código da Cidade, eles são ali locais que propiciam esse acúmulo de resíduo. Então, o próprio proprietário desse terreno, que não manter limpo, né, ou não mantê-lo murado, ele também pode ser autuado por conta dessa infração que propicia ali acúmulo de lixo, queimadas e outras infrações que possam estar comprometendo o meio ambiente. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Armazenar o lixo corretamente, separar resíduos orgânicos de resíduo sólido, fazer o possível para reaproveitar e reciclar materiais em vez de descartá-los nos lixões e criar essa política pública de proteção ambiental são algumas das medidas inadiáveis que envolvem governo, empresa e cidadãos. A gente estava falando, né, dessa parceria que tem com os cidadãos, que tem com as pessoas no sentido de, não só de conscientização, mas também de separar o lixo, mas também tem uma outra gama desses consumidores, digamos assim, que são as grandes empresas que descartam grandes quantidades, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre eles, assim, como se enquadra para ser um grande, né, nesse sentido? Muito bom esse tema, nós podemos estar aqui explicando para as pessoas que ainda têm dúvida, né? E existe uma lei, que ela é de 99, que ela é 8408, que ela foi alterada depois em 2015 pela lei 10.340, que ela traz essa definição do que é grande gerador de resíduos sólidos. Vou pedir para os meninos colocarem aqui, então nós vamos poder ver aqui, ver, que é justamente essa lei que você está citando. Aqui a lei que eu comentei, Sim. 8408 de 99, foi alterada em 2015 pela 10.340, e daí ela diz que são considerados grandes geradores de resíduos sólidos aqueles que geram igual ou acima de 100 litros de resíduo comum por dia. Então, qualquer estabelecimento que gere esse valor diariamente, ele é enquadrado como grande gerador. Também, se uma construção ela gerar a partir de 50 litros de entulho da construção civil por dia, já é enquadrada também como grande gerador. E os estabelecimentos que gerem lixo com risco de contaminação ambiental ou biológica, em qualquer quantidade, são considerados grandes geradores. Por quê, Reginaldo? Porque esse resíduo não pode ser descartado de maneira nenhuma para coleta pública e em nenhum local que seja não autorizado, né? Esses estabelecimentos enquadrados como grandes geradores, eles são responsáveis pelo custeio e pela coleta desses resíduos. Reginaldo, todos esses grandes geradores, eles têm que pagar uma empresa para a coleta desse resíduo? Nem todos. Se eu sou um grande gerador de um estabelecimento que gera em sua maioria resíduo reciclável, eu posso estar levando esse resíduo para um ecoponto, eu posso estar reaproveitando ele. Eu posso estar doando para uma associação que recicle, de catadores, enfim. Então, nem sempre eu vou ter um custo muito alto por eu ser um grande gerador. Vai depender muito do material, né, que é descartado pela empresa para se enquadrar aí. Ele é um grande gerador de lixo, mas não sempre ele vai ter que pagar pela retirada desse lixo, digamos assim. Exatamente. Né? A regra é que o município se isenta da coleta desse resíduo por eles serem grandes geradores. Sim. E aí eles têm que contratar uma empresa credenciada também no município, né? É importante dizer isso, que eles têm que procurar essa empresa que seja credenciada para a coleta do resíduo. A outra característica do grande gerador é que eles têm que ter um documento chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o PGRS. E aí, para quem não tem esse plano de gerenciamento de resíduos, né, a multa varia entre R$ 2.600 e R$ 1,52, chegando até a R$ 21 mil. Isso no caso de reincidência e de acordo com a gravidade com relação a grandes geradores de resíduos. Então, são todas as multas, os valores de multas possíveis para os grandes geradores de resíduos sólidos. E é igual a gente estava conversando também, né, que quando a gente fala sem ser dos grandes, das pessoas normais, a prefeitura, o governo já faz essa retirada desse lixo sem custeio, né? Então, apesar desse dinheiro poder ser utilizado para outra forma, ele é usado para retirar esse lixo. Quando a gente fala de grandes empresas, a responsabilidade fica deles e por isso que é tão importante ter esse planejamento de como eles vão trabalhar, né, durante o ano, por exemplo, assim. Isso, né? Então, quando a prefeitura coleta dos resíduos dos domicílios, né, das residências, de condomínios e dos pequenos geradores, mesmo sendo negócios, mas que não
chega a esse volume quantidade, diário, a né? essa quantidade, a prefeitura, o município também faz essa coleta, né, desses resíduos. Entendi. Falando de uma outra parte também que é extremamente importante, principalmente quando a gente está num período mais seco, né, é a respeito das queimadas. Né? A gente também tem um cardzinho aqui que é para explicar, né, para as pessoas como é que funciona, que é um artigo muito importante em relação às queimadas, que muitas pessoas acham que, não, tem um lixo aqui, vou tacar um fogo aqui que está resolvido. E não, né? Existe um regulamento para isso, pode fazer mal não só para a saúde, mas para a natureza e de modo geral. Né? Exatamente. Então esse assunto das queimadas, o que leva à queimada? Um acúmulo de algum tipo de resíduo, sim, que é inflamável ou não, ou se misturando ali à vegetação mais seca, né? Nós estamos numa fase do clima que a vegetação está ficando mais seca e propicia isso. Então, não existe nenhum tipo de queimada espontânea. O lixo, ele não vai pegar fogo sozinho, né? Alguém vai colocar fogo e muitas vezes intencionalmente para queimar esse resíduo, o que gera um outro tipo de poluição. Então, o resíduo sólido por si só, estando em algum local, ele já vai contaminar o meio ambiente, ele já vai contaminar o solo, os recursos hídricos e pode também gerar vetores. Estamos nos aproximando aí do período chuvoso, daqui a pouco, e tem a questão da dengue também, que é muito preocupante. Mas com relação às queimadas, isso gera uma outra infração ambiental, que é a poluição atmosférica. Sim. Nós vimos no vídeo, né, no início, que um senhor que mora próximo ao local que tem a queimada, ele reclama ali da fumaça, do mau cheiro, e é bastante perigoso para a saúde das pessoas. Né? Prejudicial, está queimando esse resíduo. E a gente vê aí que também tem um valor, né, significativo no caso de pessoa física, né? E tem um valor bem maior quando a gente fala de um reincidente ou de uma empresa que está fazendo isso. Né? Isso, né? Nesse caso também, a queimada, né, envolvendo esses agentes, essas pessoas que possam estar queimando, de acordo com o artigo 900 aí do nosso Código das Cidades, as multas podem variar de R$ 135 a R$ 1.800, mas dependendo da capacidade econômica do infrator, como você mencionou, pode chegar até pouco mais de R$ 21 mil, porque isso é levado em consideração no Código das Cidades. Sim, a gente vai de acordo, né? Se a pessoa tem um poder aquisitivo alto e está fazendo um descarte desse, ela vai ter uma multa, uma infração bem maior, né, do que uma pessoa física, no caso. Exato. Uma outra questão que a gente tem é a respeito dessa mudança, desses avanços que a gente até citou, né, que foi a respeito do ecoponto, de todo esse balanço da GFIS, né, de 2019 para cá, em relação aos atendimentos, às idas para fiscalizar um ponto, né, e a gente tem um outro card aqui falando justamente desse balanço, né, que foi, tem esse, que é o AGFIS realizou aí 1.747 fiscalizações, né, então assim, é um número muito bom, né, em relação a isso. Então a gente vê que essa parceria com a população ela vem funcionando bem, né, então essa conscientização a gente reforça ainda mais, né, que a gente espera mesmo que tenha essa parceria para que a gente possa estar identificando aonde precisa ser fiscalizado. Exatamente. E o mais importante de ressaltar aqui é que nessas pouco mais de 1.700 fiscalizações, gerou 416 autuações e 229 notificações, não chegando aí a um número total de fiscalizações. Sim. Então, em muitos dos casos, nós conseguimos resolver de maneira orientativa, conseguimos levar a população a se conscientizar de que aquela infração não pode mais acontecer. Isso é verdade. Tira, né, aquela questão, não necessariamente precisou levar multa, por exemplo. Exato. Né, com uma conversa, uma orientação, foi tomada a providência. Isso aí é um ganho positivo, né, total. Então a gente teve ali, né, realizou 1.708 fiscalizações, 703 autuações e 101 notificações. É bem menor o número, né, em relação a isso. Muito bom. A gente fica feliz, né, de estar sabendo que a população está cada vez mais atenta, né, e a saúde ela é primordial, né, a saúde da cidade, a nossa saúde, né. Então a natureza está aí para mostrar para a gente que ela precisa ser bem cuidada, né, e começa com pequenas ações que fazem total diferença. Exatamente. A gente tem um outro número também que é desse ano já, falando em relação à fiscalização também. E você vê que o número desceu ainda mais, né? Isso. Mostrando esse avanço aí dessa conversa com a população. Isso. Apesar, né, de não termos terminado ainda o ano de 2020, as fiscalizações realmente diminuíram. Isso não quer dizer que a AGFIS não esteja em campo diariamente. Isso não quer dizer que nós não estejamos atentos e recebendo as denúncias. Porém, isso é um indício muito bom de que as pessoas estão mais conscientes, que as empresas
se adequaram mais, né, com relação ao todo o manejo que envolve os resíduos, né, questão do plano de gerenciamento de resíduos, estão seguindo mais e, consequentemente, as autuações diminuíram, foram 144 esse ano, 25 notificações. Em terrenos abandonados também houve uma diminuição, a AGFIS realizou pouco mais de 1.200 fiscalizações, com 416 autuações e 9 notificações, isso mostrando aí também que as pessoas estão recebendo essa mensagem e ano a ano nós esperamos que esse número caia cada vez mais. E teve a questão também da pandemia, né, do Covid-19, que acabou tendo esse período de, digamos assim, isolamento das pessoas e acabando tendo menos descarte, né, consequentemente, sim. Consequentemente. Mas nada tira o mérito em relação a esse processo de conscientização e educação. A gente sabe que é esse o caminho, né? Verdade. Não tem outro jeito a não ser essa insistência na educação para todos, né? Verdade. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. A gente aguarda aí na próxima. Vamos ficar de olho aí nesses ecopontos para que a população possa cada vez mais utilizar e a gente ter mais saúde aí. Obrigado, estamos à disposição e a AGFIS conta com o apoio da população para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais ordenada, uma cidade cada vez mais limpa e com convivência para todos, para as famílias, né, fortalezenses. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso bate-papo será com o IJF e vamos falar de uma técnica revolucionária, que é a pele da tilápia. Fica aí que a gente volta já já.